eu queria. Ficou. Uau. Avisada, né? Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou gravar um tutorial, basicamente, do como eu faço meu bullet journal. Eu tô um pouco atrasada, porque a gente já tá no fevereiro, quase na metade de fevereiro, e eu comprei esse caderno logo no começo do ano pra começar e não ficar atrasada, mas acabei que eu fiquei enrolando pra fazer ele até agora, e aí hoje eu decidi, não, hoje eu vou gravar esse negócio, porque eu tava copiando tudo numa agenda secundária e, tipo, não tava ficando legal, tava meio perdida as minhas coisas, e o bullet journal realmente me ajuda muito a organizar minha vida, então eu decidi fazer um vídeo explicando mais ou menos como é que eu faço o meu. Ele não tem um modelo muito difícil, muito sofisticado como a gente vê na internet, assim, a maioria dos bullets eu não gosto, até porque eu acho que tem que ser uma coisa prática e rápida para funcionar. Eu não tenho também tempo de ficar desenhando demais em cada folha, né, montando várias e várias tabelas. Eu faço coisas que funcionam para mim mesma. Inclusive, às vezes eu faço certa tabela em um mês porque eu sei que eu vou precisar dela, mas em outro eu não faço. Hoje eu vou copiar só o mês de janeiro, né, para mostrar basicamente desde o começo do bullet. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, já se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta alguma coisa, se você também faz o seu bullet, me conta como é a sua organização aí embaixo nos comentários, e vamos para o vídeo. O caderno que eu costumo usar para fazer meus bullets é o da Spiral, ou Espiral, chama como vocês quiserem. Ele é um caderno de anotações com folhas pontilhadas. O tamanho dele é de 21 centímetros por 13 centímetros e ele vem um total de 80 folhas. Ele é capa dura e o preço em média que você vai achar dele é normalmente uns R$30. Às vezes você encontra ele de promoção por 20. Eu nunca achei mais baixo que R$20. Ele vem embalado nessa embalagem de plástico. É um plástico grossinho, então protege bem o caderno e você não vai ter muita dificuldade em abrir. Eu tive dificuldade aí porque eu não tinha me preparado bem para abrir ele. A primeira folha do caderno, assim que você abre, é em branco. E logo em seguida você já vai ter as folhas pontilhadas, que são pontos pequenos, são ótimos de escrever e medir os tamanhos das tabelas, ou então linhas que você vai escrever. As folhas do caderno não são nem muito grossas, nem muito finas. Elas são folhas boas, já a qualidade é muito boa. Se você usar um marca-texto que solte um pouco mais tinta, uma caneta que solte mais tinta, pode transpassar de um para o outro lado da folha, mas nada que vá atrapalhar o seu projeto, então o seu desenho. É um caderno muito custo-benefício. Já começando o caderno, na primeira folha dele, eu sempre gosto de vir identificando o ano que eu estou fazendo ele, para eu conseguir me organizar no futuro, quando eu já tiver mais de um. E nada muito decorativo, nada muito colorido, eu só gosto mesmo de fazer a identificação do ano. E já sigo para a próxima página. Na página seguinte do caderno, eu começo logo fazendo a contagem de pontos que eu tenho tanto horizontalmente quanto verticalmente na folha. E eu faço a marcação com a régua dessas duas linhas, para eu ter como base, às vezes, quando eu tenho que fazer uma tabela, saber como fazer a divisão dos pontos para cada quadrado ou linhas que eu vou organizar, ou algum desenho. É sempre bom ter uma noção do tamanho da sua folha. E aí eu deixo marcado que verticalmente ela tem 41 pontos e horizontalmente ela tem 25 pontos. Na folha ao lado, eu vou fazer o calendário do ano correspondente ao caderno, que no caso é 2021.
E esse calendário vai usar como base as 4 primeiras linhas eu vou usar para identificar o ano. Às vezes eu coloco alguma decoração como um desenho ou um adesivo, depende muito do que eu tô querendo. E logo em seguida, na 5ª linha, eu vou fazer a identificação dos meses e eu vou organizar de domingo a sábado o meu calendário e vou identificando mês por mês. Normalmente, todos os meses, eles vão levar 6 linhas em média. Às vezes, a gente tem uma exceção ou outra que leva mais de 5 semanas por mês. Por exemplo, no caso de maio, esse ano ele vai ocupar 2 dias dele numa 6ª semana. E aí, para evitar a falta de espaço, eu sempre dou um espaço de 3 linhas mais ou menos entre cada fileira de mês. Ou seja, eu vou colocar janeiro, fevereiro e março em uma sequência só, pulo 3 linhas, faço abril, maio e junho e assim respectivamente, para evitar qualquer tipo de bagunça. E no final da folha, eu gosto de fazer a identificação da ordem que esse calendário segue, com os dias das semanas. Então eu boto D, S, T, Q, Q, S, S, que seriam correspondentes aos dias da semana. Na mesma folha, eu já aproveito para fazer a chave do meu caderno, que vai ser onde eu vou colocar as identificações dele. Basicamente, eu vou colocar os símbolos que eu vou usar como marcação nas minhas anotações, na minha agenda, para eu saber o significado de cada coisa. Já na folha seguinte, eu gosto de começar escrevendo os meus objetivos para o ano. Não que eu não tenha vários objetivos, mas os meus principais objetivos, aquilo que eu quero fazer naquele ano. E normalmente eu não coloco muitos, justamente para não ficar algo tão distante de ser alcançado. E ao lado eu criei uma certa desabafo, vamos dizer assim, em conclusões do ano, que basicamente ao final de cada mês eu vou e escrevo um pouco sobre o que eu achei desse mês, o que aconteceu de importante, se foi um mês bom ou não, para ter uma pequena reflexão realmente no meu ano. Para começar fazendo o mês de janeiro, propriamente dito, eu gosto de, na primeira folha, desenhar um calendário realmente do mês. Eu faço uma contagem de 6 pontos até chegar ao 7º, eu vou fazer a marcação, deixando um ponto na vertical ao lado sobrando. E eu faço uma contagem, eu sempre fico contando os pontos para ter certeza de que eles estão certos. E embaixo, seguindo a mesma reta, eu vou pular 3 pontos e no 4º eu vou fazer outra marcação para ligar depois. No outro lado da folha, eu conto um total de
3 pontos novamente para marcar o quarto, faço a conferência de novo e em seguida eu conto 7 pontos para poder deixar o espaço de sobra. Vocês vão entender depois por quê. Após finalizar as linhas, eu vou começar a fazer mais marcações para dividir todos os espaços de 31 dias do mês. Primeiro, eu vou marcar a primeira linha para poder escrever os dias da semana, que vão ser correspondentes de domingo a sábado, assim como eu fiz no calendário no começo do caderno. Depois, eu vou pulando 5 pontos para cada quadrado que eu vou criar, que vai ser o correspondente a 5 semanas do mês. Logo após isso, eu vou pular 5 quadrados horizontalmente também para marcar 7 tabelas no total, que vão ser, no caso, os 7 dias da semana. Assim que eu termino de fazer os dias da semana, eu volto lá no calendário que escrevi no começo do caderno para olhar qual dia da semana o mês começa. Depois eu vou fazer na primeira linha, primeiro dia da semana. Eu deixo os anteriores vazios. No caso aqui, janeiro começou numa sexta. E aí eu vou escrevendo todos os dias do mês até chegar até o último. E aí o que acontece? Às vezes, por exemplo, esse mês, como ele começou numa sexta, acaba que eu perco muitos quadrados no começo. Então eu deixo os 7 pontos no final da folha justamente para caso falte algum quadrado. Que aqui no caso faltou o quadrado do dia 31. E aí com a régua rapidamente eu consigo fazer mais um quadrado e deixar o calendário completo. É por isso que eu gosto de sempre deixar um espaço reserva, caso alguma coisa do tipo aconteça. Logo depois eu já fui para o título, que seria o nome do mês. Eu tentei fazer uma letra bonita, só que acabou ficando extremamente ridículo e eu me arrependi muito disso depois. Só que já foi, né? Então dá pra ver aí que tipo não ficou legal, não ficou bonito. Mas caso você vai fazer, né, tenta praticar a letra em outro papel, qualquer coisa, se você quer tentar um estilo diferente também. Não faça como eu fiz. Na página seguinte eu venho com mais marcações. Eu vou marcar na segunda linha o ponto da folha e fazer tipo uma barra para eu poder igualar as 3 divisões seguintes que vão vir. E aí aqui eu vou dividir um total de 12 pontos para cada espaço. E no último, como não dá para dividir o número de pontos exatamente 12 para cada um, vai ficar um pouquinho maior que os outros, mas é algo tão pequeno que nem dá para notar.
E logo no meio da folha, eu vou contar 12 pontos para a direita e 12 para a esquerda e marcar no meio da folha e dividir ao meio para fazer a marcação de 6 dias no mês. E na folha ao lado eu vou repetir isso, assim como nas próximas 3, para conseguir fazer 31 quadrados no total. Esse foi o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido satisfatório, talvez. Como eu falei antes, o meu bullet não é nada muito complicado de fazer. Eu realmente gosto de usar isso como um guia pro meu dia a dia. E me ajuda bastante, né? Eu acho que eu consegui me tornar uma pessoa muito mais organizada depois de começar a fazer bullet, porque antes eu sempre ficava, não, eu vou lembrar sozinha, e eu acabava esquecendo alguma coisa aqui e acolá. E aí esse caderno me ajudou bastante e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se vocês gostaram, por favor se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, comentem aqui embaixo, me sigam nas redes sociais, caso você queira. E é isso. Muito obrigada de novo. Até a próxima.